Hoje eu quero falar para vocês de suculentas recém-chegadas, a importância do processo de rustificação, que é nada mais, nada menos do que adaptar a sua suculenta no ambiente onde ela deve ser cultivada, né? O ambiente ideal para suculentas, vocês que já cultivam, ou vocês ainda que são novos e não têm ainda muita experiência com essas plantinhas, o ambiente ideal é então um local de sol pleno. São plantas de sistema semiárido que apreciam e precisam de bastante horas de luz solar para elas estarem aí com o seu processo, do seu metabolismo, a todo o processo, para que ela tenha a coloração ideal, o crescimento ideal e o formato ideal. Essa daqui, se vocês não estão reconhecendo, ela tá toda branquinha realmente. Ela é uma lola e a lola, ela é caracterizada pela coloração rosadinha, né? Ele tem uma leve nuance rosada em suas folhas, principalmente quando você olha ela nessa posição, tá vendo? Olha. E aí, no verso das folhas, você vê um rosado um pouquinho maior. Então, como vocês podem ver, a minha lola aqui está completamente apática, branquinha, sem graça. A única que continua com o seu vermelho intenso é essa daqui, que é a Peperoma graveolis. Olha que linda, bem vermelhinha, né? A parte de cima dela bem verdinha, parecendo uma barca. Aqui nós temos, então, também uma Lovely. Olha que linda, ela não tá estiolada, tá, gente? Ela tá bem grandona mesmo, mas ela já está sofrendo, eu vou falar por quê. Aqui nós temos, então, essa Crassula marneriana, que também tem uma coloração variegata, né? E ela, quando exposta ao sol, ela fica com uma nuance bem fraquinha, mas fica meio rosadinha. E aqui outra lola, que inclusive, olha só, já está se despedaçando todinha, sem a cor ideal. O que acontece é o seguinte, eu adquiri ela há poucos dias, elas vieram da estufa. Na estufa, elas estavam com uma coloração muito bonita, bem evidente, porém o que acontece, ela não está com o substrato ideal. Apesar de na estufa ela tá indo muito bem, é porque lá eles têm controle de rega, né, com a umidade, a temperatura, a luminosidade, então eles têm tudo isso sob controle. Na casa da gente, a gente não tem condições, né, de ter esse controle, ou ela está lá fora, pegando sol intenso, se você não tem um local apropriado, com sombrite, com tela, você vai colocar ela no lugar onde ela vai pegar sol, e se ela não estiver ambientada ainda, ela vai acabar queimando. Ou você vai pôr dentro de casa, que vai acontecer isso daqui, ó. As minhas estão ficando realmente, gente, dentro de casa, por quê? Está chovendo muito esses dias, a chuva está muito forte. O substrato, por não ser ideal, ele vai apodrecer as nossas suculentas. E era o que estava acontecendo com essa daqui, olha só. A falta de sol e mais a falta de um substrato ideal, vou mostrar pra vocês aqui, eu acabei de encaixar ela nesse substrato. Esse ainda não é o substrato que eu recomendo, tá? Esse é um substrato antigo que eu tinha aqui, de uma outra suculentinha. Eu peguei um pouco porque eu estou sem substrato nenhum aqui em casa. É por isso que eu não fiz a troca nenhuma delas. Eu fui buscar, eu não tenho mais loja, então eu não tenho mais material, então eu tenho que comprar. Eu fui no fornecedor comprar e não tinha o substrato para mim trocar elas. Então, o que aconteceu? Eu tô tendo que deixá-las nesse mesmo substrato. Quando ela não está no substrato ideal, olha o que acontece. Ela não tem raiz. Olha só que merrequinha de raiz que tá. Ela tava nesse aqui, gente, o mesmo dessa que tá a maneriana, olha. É um substrato que, apesar de estar bem drenado, olha só como ele tá bem úmido. Ele foi molhado há 2 dias atrás e ele não seca. Até mesmo por conta das chuvas intensas que tá aqui, um ambiente muito úmido. Agora começou a fazer um pouquinho de sol, eu já levei elas lá pra fora, mas o horário não é o horário ideal de pegar sol. Quando a gente tá ambientando elas, é os primeiros horários de luz solar do dia, das 8 às 9 horas, você deixa uma horinha, depois você tira, né? Tomando sempre cuidado para não esquecer, para elas não queimarem. Ou finalzinho da tarde, das 4 às 5 horas, você pode aproveitar aquele solzinho. Agora já é um sol que veio muito quente, muito calcificante. Essa daqui, olha só, um pouquinho que eu coloquei ela no sol, ela deu uma queimadinha em algumas folhinhas, inclusive foram as folhas que caíram. E aqui agora, se eu relar nelas com um pouquinho mais de força, ela vai perder todas as folhinhas. Isso é o que, gente? Falta de sol, falta de um substrato ideal. Então, ela vai ficando totalmente pálida, vai ficando anêmica, se assim nós podemos dizer, né? É uma planta enfraquecida, então qualquer coisa ela vai perdendo das suas folhas. Eu já troquei essa daqui, peguei um pouquinho de substrato, que essa é a que tá mais grave, assim, no diagnóstico, né? Então, eu já coloquei substrato que ainda não é o ideal, mas é bem melhor do que aquele que estava. Ela tá aqui com a terra, né? Uma terra que eu utilizava até antes pro meu cultivo de suculentas.
e areia média de construção, tá vendo? Pelo menos a areia, ela ajuda a escoar rapidamente a água. Eu não sou contra utilizar areia, mas é que agora a gente, percebendo que tem novos substratos no mercado, onde a gente já tem comprovação de que elas se adaptam melhor, né? A areia a gente tem um pouco de problema com nematóide, se é uma areia que vem contaminada. Essa daqui eu tenho certeza que não tá, porque eu peguei de um outro vasinho de uma outra suculenta que tava tudo bem. O vasinho era grande, eu peguei um pouquinho e aproveitei para essa. Então, mas o ideal é a gente colocar aqueles substratos inertes, né? Como perlita, palha de arroz, que vão ajudar aí no desenvolvimento, no escoamento da terra, deixar a terra mais porosa. Então, o que que eu tô fazendo? Tomando o máximo de cuidado. Acabei de colocar um pouquinho no sol, porque acabou de sair sol, mas já tá formando chuva de novo. Aqui já está chovendo há mais de 10 dias consecutivos, manhã, tarde e noite. Então, se eu deixar elas lá fora, e acabar, porventura, me esquecendo no decorrer dessa chuva, vai pegar chuva um dia ou outro dia, como vocês podem ver, tá demorando muito para secar e vai apodrecer, porque elas quase não têm raiz. Então, engana muito, né? Às vezes a gente vê bem bonita no fornecedor, sempre procure trocar o substrato. Se você vê que não é aquele substrato ideal, você não vê a presença de perlita, não vê a presença de palha de arroz, você já troca. Essa daqui, olha, ela tá totalmente capengando, você pode ver, ela porque ela também está pesada, né? Mas eu tenho certeza que se eu tirar daqui, ela vai ter pouca raiz também, como todas essas. As únicas que estão realmente bem nesse substrato, que estão bem mesmo, é essa e a Marneriana. Que a Marneriana tá adorando esse substrato, ela realmente gosta de um pouquinho mais de umidade, é o que esse substrato está propiciando para ela. E ele é um substrato de fato leve, olha só, ele é bem poroso. O problema é que ele retém muita umidade, então precisamos fazer a troca. E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? A gente passa por essas dificuldades, principalmente quando são mudas pequenas, a gente sofre um pouco mais, mas você fazendo acompanhamento certinho, tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter cuidado, que vai dar tudo certo. Então, eu vou acompanhar agora o desenvolvimento dessa nesse novo substrato, assim que passar a passagem do ano, que não adianta querer buscar agora, não vai ter o substrato agora. Eu vou voltar lá e vou ver se tem, ou eu vou ver se eu compro pela internet. Eu nunca comprei substrato pela internet, vai ser a primeira vez que eu comprar, porque como eu disse, eu tinha loja, então eu comprava todos os insumos, todos os materiais, e eu mesmo montava o meu próprio substrato. Mas agora eu estou com dificuldade, né, para ir buscar, porque é pouca quantidade só para mim, então lá não tem esse fornecimento de pouca quantidade. Então, é um pouco difícil, mas vai dar certo e tenho certeza, logo logo vocês vão ver eu transplantando essas bonitas para um outro vaso com substrato ideal e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Um grande beijo, então, fiquem com Deus, fiquem atentos aí nas bebezinhas de vocês nessa época de chuva, olhem bem o substrato, espero que dê tudo certo por aí, como espero que dê tudo certo por aqui também. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.